Olá, estamos aqui mais uma vez para juntas aprender da palavra. Estamos aqui para saber o que o Senhor quer para nós nesse dia. Pensa comigo, se você ama uma pessoa e ela te ama e você dá o seu melhor, é evidente que ela vai ficar feliz. Se você é um excelente profissional, trabalha, dá o seu melhor no trabalho, tem pontualidade, tem respeito, seu chefe vai ser muito grato, sua chefe, né? Porque você é referencial. Se você é uma excelente mãe, um excelente pai, como seu filho ou sua filha não vai ficar feliz? Não é verdade? Agora você imagina você adorando. Imagina você louvando a Deus. Imagina você se humilhando diante dele, que é o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Pensa nisso com amor. Porque o tema é se humilhe, adore, louve a Deus. Um bom pai, ele dá o melhor a seu filho. Um bom filho, para o pai, ele dá o melhor. Agora imagina você louvando, adorando, se humilhando diante do grande Pai do céu. Essa trindade gloriosa, que é o Pai, que é o Filho e o Espírito Santo. Você tem dado o seu melhor? Você tem se humilhado diante dele? Independente das situações, você sempre está ali, perto dele, na igreja, no seu trabalho, na sua faculdade, tendo consciência do que ele já fez por você, e os livramentos vistos, e aqueles ocultos que a gente nem imagina. Adora, porque esse é fiel o tempo todo. Esse não trai você. Esse não fala nada que você fala para ele aos outros. Ele é o teu maior amigo, conselheiro, príncipe da paz, a luz do mundo, o leão da tribo de Judá, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Adora ele, louva ele, se humilha diante dele. Você vai entender isso na palavra. Amém? O tema é: se humilhe, adore, louve a Deus. 2 Samuel 6, do 10 ao 23. Hoje vamos terminar esse capítulo. Ontem a gente terminamos quando o rapaz, Uzá lhe tocou na arca para ela não cair, ele foi fulminado, porque não poderia tocar na arca. E ali Davi ficou furioso, desesperado. O lado furioso dele foi sem ação, né? Cada um de nós tem uma reação diante de alguma situação, né? Então ele resolveu não levar naquele momento a arca para Jerusalém. Como diz o verso 10, assim Davi resolveu não levar a arca para a sua cidade, Jerusalém. Em vez disso, ele mudou de direção e levou para a casa de Obed-edom, que era da cidade de Gate. A partir de agora, a gente vai ver os meses que a Arca da Aliança, que é a presença do Senhor, ficou ali, na casa de Obed-edom. A Arca da Aliança ficou 3 meses, e o Senhor abençoou Obed-edom e sua família. Só 3 meses, e o Senhor abençoou. Deus abençoa sempre. Aí você pode dizer, mas eu sonho tanto com um carro novo e não tem ainda. Minha casa ainda não é própria. Continua adorando, continua se humilhando, continua louvando. Tudo tem seu tempo. A bênção também é a gente estar em pé e de pé. As bênçãos também é aqueles livramentos que a gente sabe, aqueles que a gente nem imagina. Que ai de nós se o Senhor não desce. Ele não toscaneja, ele não dorme. Tem tantas bênçãos que você recebe que a gente não sabe. E a gente também tem que aprender a ser grata por tudo. Gratos, não é verdade? O rei Davi soube que, por causa da arca do Senhor, havia abençoado a família de Obed-edom e tudo o que ele tinha. Então tirou a arca da casa de Obed-edom e com uma grande festa o levou para a cidade de Davi. Davi ficou sabendo ali o quanto Deus abençoou Obed-edom. Aí você pode pensar assim, ele ficou com inveja? Não. Ele entendeu que a arca era santa, era sagrada. E que ele entendeu que ele estava no coração há muito tempo trazer para Jerusalém, né? Ele não tinha
levado por conta da morte do rapaz. Ele queria levar com mais seriedade, com mais santidade. Ele ficou sem saber como agir. Mas agora ele foi buscar. Porque a arca naquela época representava a presença do Senhor. E a presença do Senhor está na vida de todo aquele que adora, que serve a Ele. Depois que os homens que o carregavam a arca deram 6 passos, Davi ofereceu a Deus um sacrifício, um touro e um bezerro gordo. Veja que cada passo Davi oferecia o sacrifício. Um touro, né? Matava em oferta ali o Senhor. E hoje, a gente agradece dando culto e ação de graça, aquilo que você prometeu. A gente agradece dando dízimo na casa do Senhor, ofertando. A gente dá oferta, abençoando quem necessita de uma cesta básica. Tem várias formas de agradecer. E aqui Davi estava agradecendo, dando o seu melhor. Davi, vestido um manto sacerdotal de linho, dançou com todo o entusiasmo em louvor a Deus, o Senhor. Você entende o início que eu falei? Como é que a gente está fazendo com Deus? A gente está adorando. Porque aquele vestiu uma roupa sacerdotal, ele louvou, ele dançou, porque ele entendeu que o que ele fizesse era pouco para o mestre. Assim, ele e todos os israelitas levaram a arca da aliança para Jerusalém, com gritos de alegria e som de trombetas. Veja que eles tocavam, eles gritavam. Eu acredito que grito de aleluia, glória a Deus, exaltado, engrandecido é o nome do Senhor. Por isso que eu comecei conversando. Quem adora, quem respeita um pai, o pai ama. Quem dá o seu melhor na empresa, o chefe gosta, agradece, né? E por aí vai. E Davi aqui deu o seu melhor com gritos, com louvores, ele e o povo, porque ele sabia quem estava exaltando. Quando a arca estava entrando na cidade, Mical, filha de Saul, olhou pela janela e viu o rei Davi pulando e dançando em louvor ao Senhor. Então, sentiu por ele um profundo desprezo. Quem não entende o que é adorar a Deus, as pessoas são vazias e julga a mim e a você. Critica, né? Ah, porque a irmã todo dia está na igreja, eu não vejo ela crescer. Ela cresce, ele cresce, você que não tem vida espiritual para ver isso. Quando se perdoa, cresce. Quando muda o caráter, cresce. Quando sabe que outrora era uma pessoa do pavio curto e o Senhor mudou. É motivo para adorar, para louvar, para exaltar, para engrandecer o Senhor. Mas Mical não tinha vida com Deus. Mical não tinha essas experiências. E ela desprezou. Porque um rei, uma autoridade estava fazendo aquilo. Mas ele estava fazendo, não era diante de outro rei. Era diante do rei dos reis, do Senhor dos senhores. E quem sabe a importância e a grandeza de quem é Deus, não tem nenhum tipo de pudor. Quebra protocolo e adora o Senhor. Levaram a arca e a colocaram no seu lugar, na barraca que Davi tinha preparado para ela. Então ele ofereceu a Deus, o Senhor, sacrifícios que foram completamente queimados e oferta de paz. Veja que quando chegou na barraca, ali foi oferecido mais louvores, mais oferta ao Senhor. Porque Davi sabia que era rei por conta do Senhor. Davi sabia que estava vivo, que o Senhor matou todos os seus inimigos, porque o amava e o escolheu. Eu e você tem motivo de sobra, não só para estar na casa do Senhor, como fazer nosso culto em casa. Eu e você tem motivo de sobra para se santificar e para se afastar da aparência do mal, renunciar ao pecado, buscar mais o Senhor. Isso é adoração. Depois deu a cada homem. Isso é tremendo. Quando acabou de oferecer o sacrifício e as ofertas, Davi abençoou o povo em nome do Senhor Todo-Poderoso. Veja, quando acabou a oferta, aquela cerimônia grandiosa, Davi abençoou o povo. Abençoe o próximo. Abençoe seu lar, sua casa, com louvor, com oração, com jejum, com exaltação ao Mestre. Ah, Beto, mas na minha casa é só eu de crente. A oração do justo causa muitos efeitos. Faça a sua parte, que Deus vai te honrar.
Vai restaurar, vai libertar, vai salvar todos do teu lar, aquele que você está chorando de joelho, ou aquela que mora longe. Deus é Deus de perto e de longe. Descansa. É um filho, é uma filha. Deus está cuidando. Você está orando? Está dando livramento, está trabalhando. Ele sabe como agir. Depois deu a cada homem e a cada mulher de Israel um pão, um pedaço de carne assada e passas. E em seguida todos foram para casa. Quando a gente vai para uma culto de ação de graça, o normal é ter um alimento, né? Ter aquele banquete depois do culto. E aqui ganharam pão. Aqui depois foram para casa, ganharam passas. Afinal de contas, era um culto de ação de graça, de exaltação, de glorificação ao Senhor. Era o rei que estava fazendo. Mas para o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o que é que nós estamos fazendo? A gente está adorando? A gente está louvando? A gente está se humilhando diante do Mestre? Davi voltou para casa a fim de estar com sua família e Mical, filha de Saul, saiu para encontrá-lo. Ela disse: que bela figura fez hoje o rei de Israel. Parece um sem vergonha, mostrando o corpo para as empregadas dos seus funcionários. Veja que ela não tinha visão nenhuma. Era igual ao seu pai, né? Ela estava ali só se preocupando com os status de rainha e ele de rei. Davi respondeu: eu estava dançando em louvor ao Senhor, que preferiu me escolher em vez de escolher o seu pai e os descendentes dele, e me fez o líder de Israel, o meu povo, pois eu continuarei a dançar em louvor ao Senhor. Davi quis dizer: eu tenho motivo de sobra para adorar o Senhor. Meu Deus escolheu diante da sua família, de seu pai, não ficou nenhum de vocês para continuar o protocolo de rei. Fui eu. Você está adorando? Você está agradecendo diante dos livramentos, das bênçãos? Diante da doença que você ficou curada e curado? A porta que Deus abriu, você está adorando? Você tem consciência de coisas grandes que Deus fez na vida de seu filho, sua filha, que tirou alguém da cadeia? Você está adorando? Porque o rei da terra aqui reconhecia. E me humilharei ainda mais diante dele. Você pode pensar que eu não sou nada, mas aquelas moças de quem você falou vão me dar muito valor. Porque ela viu outras pessoas com Davi ali e ridicularizou todos. Aí Davi disse: olha, vão me dar valor, porque sabe o adorador que eu sou, sabe que eu sirvo a um Deus vivo. Tem pessoas que podem criticar a mim, a você, da nossa família, mas tem outros que nos valorizam. Tem pessoas que estão de joelho por nós que a gente nem imagina. Deus tem dito isso a mim. Então não tem coisa melhor do que exaltar e engrandecer a Deus com um povo que realmente adora a Deus. Aí o 23 diz: Mical, filha de Saul, nunca teve filho. O Senhor cobra, né? A soberba dela, a prepotência dela. A Bíblia diz, que eu já li em outro capítulo anterior, que ela tinha deuses. Então ela não adorava a Deus. E quem não adora esse Deus não sabe o que está perdendo. Não é verdade? Para terminar, aqui em Tiago 4,10, olha o que Tiago fala para mim e para você. Humilhe-se diante do Senhor e Ele os colocará numa posição de honra. Era o que Ele fez com Davi, ia fazer muito mais. Lembra do tema? Se humilhe, adore e louve a Deus. E Tiago aqui diz: humilhe-se diante do Senhor e Ele os colocará numa posição de honra. Se humilhe, adore, louve. Mesmo que não conseguiu as bênçãos ainda, mesmo que esteja muito problema, com muita adversidade na sua vida, seja qual for a área, é hora de adorar, é hora de louvar, é hora de se humilhar diante de Deus. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e convicção das que se espera. Enquanto você espera a solução dos problemas, milagre, adore, se humilhe, louve, você vai ver o resultado. A paz do Senhor.